E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Hoje eu vou precisar ir um pouquinho mais devagar. Beber mais água durante o percurso, para que a gente consiga chegar até o final. Efésios capítulo 4. E nós vamos ler 2 versículos essa manhã. Versículo 26 e versículo 27. Efésios capítulo 4, versículo 26 e versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Ouça com fé e deixe essa palavra falar ao teu coração, em nome de Jesus. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Eu queria convidar você a ler comigo, juntos, bem alto, esses 2 versículos. Vamos juntos? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Eu não sei você, mas tem uma coisa que me intriga na natureza. É alguns animais que conseguem fazer algumas artimanhas dadas e criadas por Deus com o seu corpo. É normal a gente ver alguns vídeos bonitos aí daquele polvo nadando no fundo do mar e de repente, quando ele chega num amontoado de pedra, o polvo que era vermelho, ele se torna da cor da pedra. Aquilo é fascinante, é incrível. Você fica pensando como isso é possível. E um dos animais mais conhecidos, uma espécie de lagarto, chamado camaleão, é o mais notório na natureza sobre essa qualidade de se adaptar, ou melhor dizendo, de se camuflar. Alguns pigmentos da sua pele, alguns sensores ali localizados no seu corpo, têm a capacidade de ler a cor do ambiente com a absorção da luz e assim mudar completamente a sua cor, ficando quase invisível no ambiente onde ele está. É lógico que essa camuflagem, ela tem um propósito, criado por Deus, tão bonito, de proteção. Ele se camufla para que os predadores não cheguem até ele, para que os predadores não consigam enxergá-lo e não consigam pegá-lo e matá-lo. Eu fico fascinado com a natureza e a beleza do que Deus criou, com esses detalhes que nós não podemos deixar fugir aos nossos olhos. E tudo ensina a cada um de nós sobre a dinâmica da vida. Essa semana eu estava pensando um pouco sobre isso. Um bichinho tão pequeno que se adapta ao meio que está em volta dele. E ele vai se adaptando naturalmente, sem nenhum esforço, e de repente ele está totalmente invisível e camuflado naquele meio. Alguns cristãos muitas vezes vivem como esses animais, como camaleões. Imitando o mundo ao nosso redor, parece que se camuflam e de uma forma se tornam invisíveis para se sentirem seguros ou para se protegerem de alguma coisa. Nós vamos estando cada dia mais imersos nas coisas desse mundo, do nosso redor. E o que acontece é que nós vamos nos adaptando lentamente, nós vamos acostumando com aquilo lentamente, nós vamos acostumando com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. E hora que nós percebemos, ou talvez nem percebemos, nós estamos mais camuflados e invisíveis do que podemos estar. Nós estamos imersos em situações que deveríamos nos constranger o nosso coração, mas que agora nós olhamos para elas como naturais, comuns, normais. Está tudo bem. Será mesmo que está tudo bem? Às vezes eu sinto que o cristianismo pode estar como um camaleão, se adaptando tanto, que tem se tornado cada dia mais invisível na influência que ele precisa exercer quando impactado com algumas coisas que o pecado traz para nós. Isso é muito perigoso, queridos. Isso é muito perigoso.
Nós vivemos perigosamente como esses camaleões, sem nem perceber que estamos nos acomodando para a moralidade secular, uma sexualização horrível, mentiras, ódio, blasfêmias, divisões e tantas outras coisas que nós temos visto por aí. E parece que nós estamos tão imersos que nós vamos nos acostumando, e vamos nos acostumando, e vamos nos acostumando. Paulo diz em Efésios, vocês não podem mais viver como os gentios. Versículo 17 é muito claro quando diz isso para nós. Vocês precisam mudar a forma como vocês vivem. Vocês não podem mais serem amoldados a essas circunstâncias que estão à volta de nós. Nós não podemos nos deixar influenciar a tal ponto que o pecado não constranja mais o nosso coração, que ele não deixe a nossa vida perturbada com a injustiça que há em volta de nós. Mas se não prestarmos atenção, nós seremos muito mais parecidos com os sapos de uma panela fria, que quando ligado ao fogo, e você já conhece essa história, sem perceber a água se aquecendo, pela adaptação da sua termorregulação, eles morrem cozidos com a água quente. Como Jesus espera que eu e você, como cristãos, nos comportem num mundo como esse, de violência hostil, culturalmente averso ao nosso Deus, tão distante da realidade do Evangelho? Devemos nos acomodar, nos camuflar, nos tornar quase invisíveis para sermos aceitos onde estamos? Ou devemos obedecer à ordem de Cristo no Evangelho, através de Paulo? Vocês não podem mais viver assim. Nós estamos caminhando por isso, por esse caminho tão bonito, mas tão duro, tão difícil. O caminho da carta de Paulo aos Efésios, que nos mostra a realidade de quem somos, a realidade do que somos como igreja, a realidade do que Deus espera de cada um de nós. E nós temos visto que o Evangelho é algo tão lindo e tão maravilhoso, porque quando Jesus vem ao mundo, pela tua cruz, o teu sacrifício, o Evangelho traz perdão para cada um de nós, a reconciliação com Deus. Efésios deixa isso muito claro nos seus primeiros capítulos. E nós vimos isso, a graça da redenção, a graça do perdão, a graça de sermos comprados de volta para o Senhor, a graça de sermos chamados filhos de Deus. E tudo isso nunca foi e nunca será pelo esforço das nossas mãos, mas sim pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus. Mas não é um evangelho que somente nos abraça com a sua graça. A graça de Deus é tão grande e tão maravilhosa que ela produz uma transformação imensa no nosso caráter, na nossa vida, no nosso coração. De dentro para fora, nós somos transformados dia após dia nesse processo lindo e maravilhoso, onde o Espírito Santo está fazendo isso agora aí na sua vida. Um processo que derrama sobre os seus filhos uma nova vida para sermos igual a Jesus. Esse processo, na semana passada, nós vimos que é um processo real, de uma mudança concreta na nossa vida. Não é um processo de mudança interna que não sai para fora, que não muda as nossas atitudes, só muda o nosso coração e a nossa mente. Não, é um processo de uma mudança real, concreta e visível. Mudando a nossa forma de pensar e mudando o nosso agir, o nosso comportamento, o nosso sentir, mudando quem nós somos de dentro para fora, dia após dia, passo após passo, transformados à imagem de Jesus Cristo. E nós aprendemos que nós não somos inertes, nós não somos passivos nesse movimento, nesse processo. A cada dia nós precisamos nos despir do velho homem, transformar aquilo que nós pensamos e nos vestir de Jesus Cristo, do seu caráter, da sua bondade, das suas atitudes e de tudo que Ele é para nós. Por que Paulo está dizendo tudo isso, gente? Porque Paulo está olhando para a igreja e dizendo nada pode ser usado para dividir esse povo. A unidade do corpo de Cristo, dada por Deus, precisa ser, com o esforço de cada um de nós, preservada. E qualquer movimento que contribua
para que essa unidade seja quebrada, ela precisa ser tirada da nossa vida. O foco dessa carta é dizer para nós que o corpo de Cristo é um só Senhor, um só batismo, uma só fé. É um só povo reunido que habita o mesmo Espírito. É um só Pai que é sobre todos nós, que está em todos nós e age por meio de todos nós. E é por isso que Paulo olha para isso e diz, nesse processo lindo de se despir, se renovar e se vestir, nós precisamos mudar os parâmetros que nós estamos imersos ao nosso redor, do velho homem, e começar a nos vestir de Cristo. Pense comigo, quando nós mudamos os nossos parâmetros sobre os nossos relacionamentos, nós protegemos a unidade do corpo. Não dá para se adaptar, se camuflar, se manter invisível, fazer o que todo mundo faz, como se tudo fosse normal. Não dá para usar a mentira como uma desculpa para você se beneficiar. Domingo passado nós vimos isso. Nós não podemos funcionar nos nossos relacionamentos nos mesmos parâmetros que a normalização do mundo tem ditado. A corrupção não pertence aos cristãos, a desonestidade não pode chegar na nossa casa, a mentira não pode ser algo normalizado na nossa vida. Nós precisamos nos despir, dizer não para tudo isso e começar uma nova conduta de vida. Mas Paulo não para com a mentira. Paulo não olha somente para esse exemplo e agora ele olha para mim, para você, e ele começa a tratar um outro aspecto da nossa vida que muito sutilmente nós somos adaptados e camuflados pela cultura que nos cerca. Paulo diz assim: vocês não podem viver mais como os gentios. Então, quando vocês ficarem irados, não pequem. O padrão é você extravasar, o padrão é você botar para fora, o padrão é você se queimar, se arder, gritar, colocar o seu sentimento para fora, doa quem doer, porque o mais importante é você. Paulo diz: não, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem essa ira antes que o sol se ponha, porque fazendo assim vocês não dão lugar ao diabo, para ele fazer o que ele tanto quer fazer, dividir o corpo de Jesus na terra, como se isso fosse possível. Existe uma coisa que é curiosa aqui, queridos. Essa tradução que nós usamos na igreja, a Nova Versão Internacional, a NVI, ela traduziu esse versículo assim: quando vocês ficarem irados. Se a gente for para uma versão um pouco mais antiga, talvez você fique com uma tradução um pouco diferente no português, tipo essa da NAA. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Talvez se você for para uma mais antiga ainda, você vai lembrar desse versículo quando está escrito: irai-vos e não pequeis. E aí parece que uma dúvida vem na nossa mente, porque isso é uma condicional ou isso é uma ordem? Isso é um se ou isso é uma ordem brusca de Deus sobre o nosso comportamento diante desse sentimento tão complexo e tão delicado no nosso coração? É curioso porque o próprio Paulo, se você olhar para a tua Bíblia, no versículo 31 desse capítulo, ele diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Mas agora aqui no versículo 26 ele diz: fiquem irados. Que estranho, pastor. Onde Paulo está querendo chegar com tudo isso? Como nós podemos entender o equilíbrio entre essa ordem e a outra ordem que diz que nós não podemos carregar como cristão esse tipo de sentimento no nosso coração? Queridos, o original desse texto realmente é um imperativo e não uma condicional. O original desse texto não é quando vocês forem ficar irados, mas sim fiquem
irados. E se pudesse traduzir de um jeito mais coerente por nosso português, é deixem-se ficar irados, porque é um imperativo passivo. Algo vai deixar vocês irados. E em que sentido a Bíblia está chamando isso? Em que sentido a ira, a Bíblia está chamando essa ira e está dizendo para nós, fiquem irados e não pequem? Como nós podemos entender e definir essa ira? Pense comigo. O que é a ira? Entender isso vai trazer a coerência que nós precisamos para entender essa instrução de Paulo, essa ordem de Paulo, e tudo isso que desemboca no Evangelho da Graça, mesmo diante de um sentimento que talvez para mim e para você pareça pavoroso. A ira, ela expressa algo no nosso interior. Pense comigo, quando você está irado, você está com um sentimento dentro de você de uma certa indignação com alguma coisa que está fora do lugar. Você sente uma indignação no seu coração de algo que está errado, que não deveria ser assim. E quando você está irado, você está declarando, mesmo que não fale nada, que você é contra alguma coisa. Nós julgamos aquilo, entendemos que é importante, e sem percebermos, nós nos opomos a alguma coisa. E o sentimento que fica no nosso coração é esse sentimento de indignação, um sentimento de raiva que sobe por causa da situação, daquilo que a gente não concorda. Você não fica bravo, raivoso, nem irado com aquilo que você concorda. Você não fica bravo com aquilo que você, diante da felicidade de um presente que você ganhou. Você não fica irado diante daquilo que você... É isso que eu estou falando. Isso não é um sentimento de ira. A ira vem quando você não concorda com alguma coisa. A ira vem quando você fica em crise com aquela realidade. A ira vem quando você olha para aquilo e diz, isso não está certo. Isso não está correto, não pode ser assim. É um descontentamento que surge no nosso coração, que nos propulsiona num desejo de eliminar o errado. Nós temos que fazer alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa, esse negócio está errado. Não é assim que a gente fica bravo? Não é assim que a gente fica irado? E olha que bonito isso. Os seres humanos, gente, nascem dotados de uma capacidade de reagir com essa indignação e desgosto frente ao mal, ao errado, aquilo que é imoral, e ter um impulso em si de consertar aquilo. Isso vem do fato de sermos a imagem e semelhança de Deus. O fato de carregarmos em nós a imagem de Deus, de um Deus justo, coloca o nosso coração diante do erro em uma total indignação. A injustiça mexe com o nosso coração. É por isso que a ira, muito vista por todos culturalmente como algo esbravejante, explosivo, algo avassalador e ruim, ela tem o seu lugar no nosso coração vindo do próprio Deus. Ela tem o seu lugar como essa indignação ativa, a capacidade de se despertar para agir contra aquilo que é contra Deus. Quantos de nós não ficamos chocados, indignados, ficamos bravos, irados, quando o nome do nosso Deus é blasfemado, quando Jesus Cristo é desprezado, quando nós somos tratados como pessoas que são ignorantes diante do mundo tão inteligente, porque nós seguimos a fé em um Deus que ninguém vê? Como nós ficamos indignados, como somos chamados de quadrados, caretas, quando nós ouvimos que o que nós recebemos aqui é uma lavagem cerebral e que nós nem pensamos, nós simplesmente absorvemos tudo isso na nossa vida. Como essas coisas deixam a gente indignado, mas tem outras coisas que nos deixam com esse sentimento. Quem aqui não se sente enojado quando escuta algumas notícias de abusos sexuais infantis, de pornografias espalhadas por esse mundo? Quantos aqui não ficam indignados ao ver a violência doméstica e mulheres sendo degradadas pela sociedade, pelos homens que massacram elas em algumas situações deploráveis do nosso país? Quantos aqui não ficam indignados com a corrupção que se acumula e acumula, a desonestidade que bate na porta de cada um de nós? Quantos aqui não olham
para as palavras que saem da boca do povo, e a cultura musical chega nos nossos aparelhos eletrônicos com letras que fazem apologia ao adultério e à sexualização a cada vez mais precoce das nossas crianças. O que gera isso no teu coração? Se não for ira, indignação, esse sentimento que nos opõe a tudo isso e diz, não, nós não podemos considerar isso normal, nós não podemos considerar isso como algo que é comum, nós temos que lutar contra isso, e isso que te impulsiona é o sentimento que Deus colocou no teu coração, chamado a ira justa de Deus. Quando a gente entende um pouquinho melhor sobre isso, a gente vai para o nosso grande exemplo, que assim como eu e você também sentiu essa emoção e usou ela muito bem. Queridos, eu não tenho medo de afirmar isso, Jesus ficou irado. Jesus ficou irado. E pela justiça, pela santidade de Jesus Cristo, ele ficou irado nas circunstâncias que o cercavam. Jesus lidava com a ira sem pecar. Quando Jesus chega no templo e vê aqueles cambistas transformando o templo e o local de adoração numa coisa totalmente diferente, Jesus se ira e se indigna com a situação da injustiça e a corrupção humana naquele lugar. E a gente sabe que essa cena foi uma cena forte. Jesus manda aqueles homens embora, derruba as mesas. A cena é forte. Jesus, um homem tão manso, fazendo algo para proteger a justiça de Deus. Quando os fariseus se opuseram a uma cura e preferiram usar a lei para colocar um fardo sobre o povo, Jesus fica irado com aqueles homens. Jesus chega a olhar nos olhos daqueles homens e chamá-los de raça de víboras. Jesus chega a dizer, vocês não percebem o que vocês estão fazendo? Vocês acham que Jesus sentou com eles e falou assim, ô cobrinha, vocês são tão ruins. Não. Jesus se indignou quando impediram as crianças de chegar para ele. Ele diz, deixe as crianças vir a mim, deixe os pequeninos chegar até mim, pare de fazer isso. Jesus ficou irado quando os seus discípulos quiseram que um julgamento caísse sobre uma aldeia a samaritana, em vez da misericórdia de Deus, em Lucas capítulo 9. Jesus se indigna com aqueles discípulos pensando e não entendendo a misericórdia de Deus. Todas essas vezes, queridos, a ira nunca foi em resposta de ataques pessoais a Jesus. Todas essas vezes a ira de Jesus foi projetada porque eles estavam fazendo com os outros, com as outras pessoas. E como Jesus responde a isso? Pecando? Não. Jesus responde a isso agindo com justiça, com santidade, protegendo o nome do Senhor. E quando eram ataques pessoais a Jesus, o que Jesus fazia? Como Davi, ele se calava e ele confiava em Deus. Quando a gente olha para um cenário como esse, nós conseguimos entender o desenho que Paulo está traçando aqui. E por que que essa ordem fica tão clara para nós? Por que Paulo aqui não está dizendo, olha queridos, quando vocês ficarem irados, tomem cuidado. Não, Paulo está dizendo, fiquem irados. Fiquem irados da forma certa, fiquem irados do jeito certo, fiquem bravos, inconformados, fiquem com esse sentimento nauseante diante da injustiça e do pecado do mundo. Nós precisamos nos levantar como cristãos que sentem essa náusea no seu estômago, diante das coisas que são contrárias a Deus e à impiedade humana. Não é assim que Deus é? Não é assim que Deus age? Nós precisamos sentir essa ira justa. Wilberforce foi um homem que sentiu essa ira. Ali, quando ele lutou na Inglaterra contra a escravidão do ser humano, ele se levanta com as suas forças, indignado pelo trato que o ser humano tinha. Ele sentiu essa ira no seu coração. Moisés sentiu essa ira frente à idolatria do seu povo. Ele ficou irado com aquele pecado tão duro, tão doído no coração de Deus. Lutero ficou indignado com as indulgências vendidas durante a história da igreja. E ele diz, não é isso que é graça, não é isso que é salvação, não é isso que é perdão. Jesus ficou irado, queridos.
Grave uma coisa no coração de vocês essa manhã: se Deus odeia o pecado, o seu povo também precisa odiá-lo. Se Deus odeia o pecado, o seu povo também precisa odiá-lo. Se o pecado, o mal desperta a ira de Deus, a justa ira de Deus, nós também devemos ser despertados pelo mesmo sentimento divino de justiça e santidade. E isso possui muitas implicações na nossa vida. A justa indignação pela afronta feita às coisas de Deus, a justa indignação pelo pecado que deturpa toda a criação, a justa indignação diante do que tem sido causado na minha, na sua vida, no nosso mundo, com a humanidade tão linda e perfeita que Jesus Cristo criou antes que o mundo existisse. Paulo está agora dizendo para mim e para você, preste atenção, queridos, vocês não podem mais viver como gentios. Então o pecado não pode ser algo comum na sua vida. O pecado não pode ser algo naturalizado no nosso viver. Quando nós começarmos a naturalizar o pecado e pararmos de lutar contra essa injustiça como Deus o faz, nós poderemos nos tornar cínicos espirituais. Sabe o que é um cínico, gente? É quando você está diante do erro e você dá de ombros, aquilo não te afeta mais. Quando você erra e você usa desculpas como todo mundo é humano, errar é humano, então está tudo bem. Ah, eu peço perdão, Deus perdoa mesmo. E aquilo para você é como aquela panela de água fria que de repente começa a ficar morna e quando você menos espera ela está quente e você está ali dentro, destruindo a sua família, o seu coração, perdendo muitas coisas na sua vida, porque você deixou de sentir o que Deus sente diante da injustiça e do pecado da humanidade. Paulo está levantando um grande alerta para mim e para você. Fiquem irados diante da maldade. Fiquem irados diante da injustiça. Fiquem irados como Deus derrama a sua ira contra toda a impiedade humana, segundo Romanos. E ele faz isso deixando os seres humanos viverem de acordo com o seu coração, mas a ira de Deus é derramada sobre essa situação, sobre o mal, sobre a impiedade, sobre a vida sem Deus. Da onde Paulo tira isso, gente? Paulo cita o Salmo 4, que nós lemos aqui na liturgia. Ele faz uma citação do versículo 4 desse salmo, e a gente leu isso há alguns minutos atrás, onde está escrito assim: irai-vos e não pequeis. Meditai em vossos corações, nas vossas camas, e ficai em silêncio. Oferecei sacrifícios justos e confiai no Senhor. É curioso Paulo resgatar essa cena e essa oração de Davi. Se você não se lembra, o Salmo 4 está completamente ligado ao Salmo 3. Provavelmente são salmos pares ali, Salmo 3 e Salmo 4. Os dois salmos, eles remetem a um momento histórico que está registrado em 2 Samuel, do capítulo 15 ao capítulo 18, na vida do rei Davi com seu filho Absalão. Naquele motim de Absalão, Absalão se volta contra o seu pai, persegue o seu pai, ele quer angariar o reino para si, ele levanta uma divisão no reino, ele levanta um exército, ele persegue Davi, e ele começa a viver ali uma crise familiar, uma crise no seu reino. Mas em nenhum momento Davi se opõe a Absalão com ódio e com desejo de vingança. Se você ler a história no Antigo Testamento, você vai ver que em muitos momentos Davi olhou e disse: olha, quando vocês forem e encontrarem Absalão, tratem ele gentilmente, por minha causa. Tenha misericórdia, tenha piedade. Esse sentimento de injustiça no coração de Davi não foi para matar o seu filho ou trazer vingança diante do erro dele. Davi se aquieta em Deus e começa a orar. E ele escreve essa oração no Salmo 3 e no Salmo 4, perguntando para Deus: Senhor, que seja a tua mão a fazer a obra que precisa ser feita da justiça diante dessa situação.
Mas agora no capítulo 4 desse salmo, no Salmo 4, no centro dele, Davi está introspectivo. Está voltado para Deus. E Davi diz: irai-vos, mas não pequeis. Esteja inconformado, mas não peque por causa disso. Não leve isso para um outro lugar. E Davi nos dá um grande conselho: medita no seu coração, na vossa cama. Fique em silêncio, pense sobre isso. O que você está sentindo é contra quem você está sentindo isso que você está sentindo. Ofereçam sacrifícios justos. Confie no Senhor. Se derrame para o Senhor. É por isso que Paulo resgata isso daqui, diante da atitude da oração de Davi. E ele está construindo todas essas características que vai culminar no versículo 1 do capítulo 5, quando ele diz que nós devemos ser imitadores de quem? De Deus. Nós podemos nos camuflar no mundo, imitando as reações diversas que o mundo tem quando esses sentimentos vêm no nosso coração. Nós podemos ventilar ódio, vingança. Nós podemos esbravejar, usar palavras erradas. Nós podemos fazer o que todos estão fazendo, porque é natural você colocar para fora o que você está sentindo. Ou talvez se calar diante desse sentimento de ira e começar a ficar doente com a amargura e a mágoa que corrói o nosso coração, indignados pelo erro de outra pessoa. A Bíblia nos orienta: calma, aquieta-se. Pense sobre o que você está sentindo. Porque você precisa se projetar como imitador de Deus e não como imitador do mundo. Você precisa entender que nós não podemos nos amoldar aos padrões desse século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo está construindo algo lindo aqui. Essa indignação tem que nos levar para algum lugar, queridos. Se queremos ser como Deus, nós precisamos agir, nós precisamos não ficar inertes diante da injustiça, porque aquele que não fala nada e não faz nada diante da injustiça pode estar se tornando um cúmplice dela. Nós cristãos somos os primeiros que precisamos arregaçar as nossas mangas para poder lutar contra qualquer injustiça à nossa volta. Nós precisamos não nos conformar com o pecado e a maldade do mundo, mas nos levantar como verdadeiros defensores do bem de Deus e da salvação de Jesus Cristo onde nós estamos. Quantas vezes nos calamos e nos camuflamos para tentarmos ser invisíveis ao que está acontecendo nesse mundo, enquanto Deus está nos chamando para viver uma espiritualidade totalmente diferente, uma espiritualidade ativa naquilo que diz ser justo e santo diante de Deus. Isso vai depender muito das nossas mãos, isso vai precisar de muito esforço. É por isso que Paulo, no começo desse capítulo, diz: nós precisamos nos esforçar para manter a unidade dessa igreja. Nós precisamos nos esforçar para manter a unidade do corpo visível para o mundo, porque Jesus nos ensinou que quando o mundo ver a unidade desse corpo, eles vão ver Jesus Cristo na terra. É um assunto muito sério. É um assunto muito pesado. Se somos chamados para representar Deus nesse mundo, nós temos que entender que Deus manifesta a sua ira contra o pecado. E como Deus faz, nós somos instrumentos de Deus para representar esse reino e manifestar a nossa justa ira contra a maldade e o pecado desse mundo. Não basta, gente, não basta ser justo. Nós precisamos lutar contra a injustiça. Não basta levantar o pedestal dizendo que nós somos pessoas melhores e especiais se nós não lutamos contra aquilo que afeta a humanidade. Uma coisa que eu sempre tenho visto na mídia e que eu concordo com isso: o racismo é algo diabólico. O racismo é algo terrível e, como exemplo, eu tomo isso nas nossas vidas. Existem pessoas, sim, que desprezam outro ser humano pela cor da sua pele. E o que nós vamos fazer com isso? Ficar de braço cruzado e não fazer nada?
Nós só vamos vir aqui e pronunciar que nós somos contrários a isso, que nós não concordamos com essa atitude. Não basta dizer que não é racista, nós precisamos ser antirracistas. Nós precisamos lutar contra o racismo. Nós precisamos lutar contra o preconceito. Nós precisamos nos levantar como cristãos justos nesse mundo. Nós somos os instrumentos de Deus para isso na terra. Então, quando a injustiça bater na tua porta, como a corrupção, a maldade, a violência, como o abuso que nós temos visto na sociedade entre casais, entre pais, filhos e todas as espécies que nós vemos por aí, nós não podemos nos calar e simplesmente cruzar os nossos braços dizendo: eu não concordo com isso. Nós precisamos nos levantar para proclamar o evangelho de graça e misericórdia diante dessas situações. Deus tem graça, Deus tem redenção, Deus tem amor, Deus tem misericórdia. E quem vai proclamar isso nesse mundo são vocês. A partir do momento que você não se cala, mas que você age conforme aquilo que Deus te chamou para ser. Percebe onde Paulo está querendo chegar? Percebe onde ele está construindo tudo isso? João Crisóstomo, um pai da igreja primitiva, ele disse o seguinte: aquele que não fica irado quando é preciso, peca. Aquele que não fica irado diante do pecado e da injustiça humana está em pecado. E o meu grande medo é que a igreja brasileira esteja se acomodando tanto como um camaleão se acomoda para se camuflar. E nós estamos querendo ficar tão invisíveis que nós não temos mais voz para dizer não à corrupção, não ao racismo, não ao preconceito, não a essas mazelas que o pecado trouxe para a nossa vida. Nós precisamos cuidar disso e nós somos os primeiros a serem afetados por tudo isso, porque essa ira faz parte da essência do que Deus colocou no nosso coração, queridos. Por isso que Paulo está dizendo: não vivam mais como gentios, por isso irem-se contra toda forma de injustiça. Fiquem irados contra o mal. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 6, no Sermão do Monte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Como é a tua reação diante das mazelas desse mundo? Qual é o seu sentimento quando você ouve essas histórias e essas notícias tão tristes que nós vemos por aí? Esse sentimento de ira, da justiça de Deus, ele te leva para algum lugar? Ou é um sentimento de um comodismo tão forte que não te leva a fazer absolutamente nada? Talvez até mesmo você considerando tudo à tua volta normal, natural, dando de ombros e dizendo: esse mundo está perdido mesmo, eu não tenho que fazer nada. Não parece tão estranho isso diante de uma afirmação como essa que nós lemos aqui em Efésios? Mas existe um caminho aqui por Paulo. Ele diz: fiquem irados e não pequem. A ira em si é um sentimento colocado por Deus no nosso coração, esse sentimento que propulsiona o nosso coração nessa indignação contra o pecado e o mal no mundo. A ira é algo que reflete o caráter de Deus na nossa vida. A ira justa, santa, esse sentimento que se opõe àquilo que é maldade, que é pecado, isso vem de Deus para a nossa vida. Mas existe uma linha muito tênue, muito fina, que separa essa ira justa e santa de uma ira que se torna pecado. Quando você se opõe, quando você diz eu não concordo, quando você deixa essa ira justa se transformar num sentimento estranho, egocêntrico, orgulhoso, como o rancor, a mágoa, a vingança, o ódio. Quando a ira santa e justa contra o pecado, agora ela não está projetada para o pecado, mas ela se vira contra as pessoas. E aí nós colocamos em risco o que Paulo tem lutado para nos dizer: se esforcem para manter a unidade da igreja. Porque a partir do momento que você não sabe lidar com essa ira, e você projeta esse sentimento que deveria ser projetado para a injustiça, para as pessoas,
você começa a tratar os seus irmãos, não como irmãos, mas como inimigos. Faz sentido isso? Quando a mágoa, o ódio, essa motivação doentia, desordenada dentro de nós, habita o nosso coração, nós começamos a extravasar. Isso nos leva ao pecado com atitudes impensadas, palavras erradas, um extravasamento da emoção que não produz justiça de Deus. Na verdade, você pode perguntar a si mesmo, quando você está assim, eu estou defendendo quem? Se não a mim mesmo, se não ao meu coração, que foi humilhado, que foi desprezado, o meu coração que foi ofendido. Nas suas ofensas e no seu sofrimento, se imitamos Cristo, nós temos que aprender com Ele, porque nesses momentos Cristo foi mudo para o tosqueador, como uma ovelha sendo abatida. No que tange às suas ofensas pessoais, Cristo não bradou, não gritou, não guardou mágoa, ódio, rancor. Ele suportou tudo confiando na justiça de Deus. No que tange à injustiça que o pecado causa, Cristo defendeu a graça, o amor, a verdade, a misericórdia. A pergunta que precisamos fazer: será que temos pecado diante desse sentimento dentro do nosso coração? A instrução bíblica é fiquem irados, mas tomem cuidado, porque nós não podemos ultrapassar essa linha. Não pequem. Como que a gente peca numa situação como essa? O que se torna pecado diante dessa instrução? Parece que Paulo está nos orientando muito bem para um lugar de cuidado que a gente precisa prestar atenção. O que está escrito aqui em negrito? Você consegue ler comigo para me ajudar? Não? Quando nós pecamos, qual é o nosso risco? Qual é o grande problema desse sentimento dentro do nosso coração? É que nós não percebemos que a ira não tratada e projetada de uma forma egoísta para as pessoas, ela se torna em amargura, ela se torna em ódio, ela vira rancor, ela vira mágoa e ressentimento. Quando você começa a ficar bravo com as pessoas, você leva para casa esse sentimento projetado no lugar errado. Isso vai te corroendo por dentro. É por isso que Paulo diz assim: não deixe que o sol se ponha sobre essa ira que vocês estão sentindo. O que Paulo está querendo dizer é: tenham cuidado, faça alguma coisa. Você já pensou sobre o que isso significa para você? Você está projetando isso de forma egoísta no seu coração, então não fica inerte diante do que está acontecendo. Antes que o dia termine, com urgência você precisa resolver isso. Você não pode deixar para amanhã. Você não pode considerar isso algo secundário na tua vida. Você precisa lutar contra. E você precisa fazer isso hoje, agora. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. E é por isso que Paulo projeta essa urgência na resolução desse sentimento do teu coração. Se for a ira justa de Deus, haja. Abre a sua boca. Se pronuncie. Faça alguma coisa contra a injustiça que está do teu lado. Se for essa ira doentia, pecaminosa, humana, egoísta, que carrega com si essa amargura por causa de pessoas que você está matando no decorrer do seu caminho, você precisa resolver isso antes que essa ira se inflame e você fique doente. Por isso o sol não pode se pôr. Você precisa resolver. Jesus disse: se alguém está apresentando algo no altar e se lembrar que algum irmão tem algo contra nós, o que Jesus disse para a gente fazer? Deixe a sua oferta e vá conversar com esse irmão. É o mesmo Jesus que em Mateus 18 disse: se você tem alguma coisa contra alguém, você sabe o caminho dessa resolução. Antes que o sol se ponha, vá até essa pessoa, sente com ela, converse com ela, traga a graça e a misericórdia de Deus nessa conversa para que você possa ganhar o teu irmão de volta. Nós vivemos um reino de perdão, de amor. A verdade em amor precisa ser aplicada na conduta que nós temos nos nossos relacionamentos, senão tudo que nós vivemos pode ser uma farsa. Jesus está dizendo: vai resolver.
Vá trabalhar sobre isso. Senta e conversa. Queridos, quantos de nós carregamos raízes de amargura por toda a vida? Por causa de situações que nós vivemos e nunca tivemos coragem de resolver. Nunca tivemos coragem de nos indignar que isso é um fator que divide o povo de Deus. Nunca tivemos coragem de sentar, olhar nos olhos e mesmo diante de um erro que te machucou tanto, você dizer: se Jesus me amou tanto, eu também posso te amar tanto. Eu posso te perdoar, eu posso declarar misericórdia sobre você, eu posso amar você como Jesus, porque Jesus me ensinou a fazer isso. Jesus no alto da cruz bradou: Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoe-os. Somos imitadores de Deus? Será que temos resolvido as nossas pendências? Ou deixado esse sentimento pecaminoso tomar conta do nosso coração e se tornar em mágoa e raiz de amargura, queridos? Existem muitos que estão doentes emocionalmente, porque não conseguiram cumprir o que está escrito nesse texto. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Hoje mesmo talvez é um dia de você levantar dentro do teu coração o porquê você sente o que sente sobre tal pessoa. E se você entendeu a ordem de Paulo, você precisa se levantar do seu lugar e dizer: Senhor, eu preciso resolver isso na minha vida. É urgente. Você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Você precisa resolver isso hoje. Você precisa fazer aquela ligação. Você precisa conversar com essa pessoa. Você precisa quebrar essas cadeias que estão te prendendo há anos de amargura no teu coração. Você precisa olhar nos olhos e amar como Jesus amou. Você precisa dizer: irmão, eu estou ofendido pelo que você fez há anos na minha vida, mas eu quero que o perdão de Deus venha sobre nós, nessa situação. Eu quero que a gente se liberte disso de uma vez por todas. Eu quero amar como Jesus amou, fazer como Jesus fez, ter compaixão como Jesus se compadeceu. Eu quero abraçar como Jesus abraçou, meu querido. O que Paulo está dizendo para nós é: isso é urgente. Isso é urgente. Quantos e quantos rumores geraram divisões de igrejas nesses anos? Quantas igrejas se dividiram por brigas entre membros, presbíteros, diáconos, pastores? Quantas igrejas sofrem até hoje a mágoa de situações como essa? Quantos de nós, ao invés de lutar pela união, a unidade de Deus na igreja, nós olhamos para o nosso próprio umbigo e as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, acima dos de Deus, e não queremos resolver os nossos problemas pessoais? Jesus está te chamando essa manhã, querido. Tira essa mágoa do teu coração. Não deixe que essa ira te adoeça. Se você não tratar isso, ela vai se apodrecer dentro de você. Ela vai começar a cheirar mal, vai ser insuportável. E você vai sofrer. E vai sofrer. Quem é a pessoa que você precisa perdoar hoje? Quem é a pessoa que você precisa conversar antes que o sol se ponha? Qual é o sentimento que está aí dentro, que está te martirizando, que você precisa, diante da presença de Deus, tirar de dentro de você antes que o sol se ponha? E por que tudo isso, pastor? Paulo diz: vocês não podem dar lugar ao diabo. Vocês não podem fazer isso. John Stott fala assim: a raiva guardada no coração é como o maná guardado no cesto, naquele episódio de Israel. Se deixado de um dia para o outro, apodrecerá e passará a exalar mau cheiro, tornando-se insuportável para quem guardou o que deveria ter sido deixado de lado ou resolvido. E quando fazemos isso, abrimos uma grande brecha para que o diabo entre e faça o que ele tanto quer: dividir o corpo, arruinar as famílias, destruir relacionamentos,
porque ele veio para matar e roubar e destruir. O que Paulo termina aqui dizendo é: preste atenção, igreja. Nós estamos diante de uma grande batalha. E quando nós guardamos a ira de forma egoísta e pecaminosa no nosso coração, ela vai virar sentimentos terríveis que vão nos aprisionar. E quando isso acontecer, vai cheirar podre. E o diabo vai usar disso para dividir o corpo de Cristo, vai dividir a sua família, vai acabar com o teu casamento, vai dividir pais com filhos, vai acabar com aquilo que você está vivendo. Então, cuide disso. É urgente. Não deixe o sol se pôr. Nós precisamos fazer o que fomos chamados a fazer, resolver as nossas crises pessoais e não guardar essas mágoas e ressentimentos, e gritar pela justiça e santidade de Deus face ao pecado do mundo. Nós precisamos nos posicionar sim e dizer que em Jesus Cristo, há graça e misericórdia para todo aquele que crê. A pergunta que eu deixo para cada irmão e irmã aqui essa manhã é: como você tem lidado com isso dentro do teu coração? O pecado te afeta a ponto de você odiar o pecado como Deus odeia o pecado. Te causa uma indignação justa que você precisa fazer alguma coisa, você precisa se posicionar contra isso na sua vida e na sua conduta. Será que o pecado ofende como ofende a Deus? Será que o pecado nos deixa entristecidos como entristece a Deus? Num processo de mentoria de casais que a gente está fazendo sábado de manhã aqui, eu disse isso para 2 casais que a gente estava juntos, e eu disse: queridos, nós precisamos ler Gênesis 3 e entender o peso e a gravidade do pecado na vida do ser humano, e a gente precisa sentir como Deus sentiu, o quanto foi dolorido matar o filho dele naquela cruz. Se nós começarmos a acostumar demais, com muito cinismo, nós estamos dando de ombro para Jesus e nos conformando com este mundo e com este século. Mas, por outro lado, eu pergunto para você: antes do sol se pôr, quem é a pessoa que você precisa conversar, procurar e resolver isso que está dentro do teu coração, antes que essa ira inflame e te adoeça? O Evangelho tem resposta para isso, queridos. Em Jesus Cristo, a graça de Deus nos alcançou. E pelo Espírito Santo, Ele nos capacita a viver isso. Nós não damos conta. Nós somos camaleões querendo nos camuflar. Nós somos o sapo da panela, morrendo sem perceber. Se não é Deus descer para intervir em nosso favor, nós não damos conta. Nessa manhã eu queria convidar você a orar e dizer para o Senhor: Pai, me ajuda. Me ajuda.